Boa tarde a todos. Como de costume, nós estamos na realização da palestra online da Casa do Caminho, mas nós gostaríamos de relembrar os companheiros da nossa festa julina, que será nesse domingo, dia 16 de julho. Eu conto com a presença de todos, porque diante da pandemia nós ficamos 3 anos sem fazer a nossa festa julina, então a gente pede a colaboração de todos. E antes de nós darmos início ao nosso estudo, nós vamos ler uma lição da página do livro O Espírito da Verdade, sobre o título As Estatuetas, que está referente ao capítulo 14, aliás, capítulo 10, item 14, que nós vamos estudar no dia de hoje. O diálogo à noite entre as duas senhoras continuava na copa. Você, minha filha, deve perdoar, esquecer. Lá diz o Evangelho que costumamos ver o argueiro no olho do vizinho sem ver a trave dentro do nosso. Mas, mamãe, foi um insulto. Um moço parou à frente da janela, viu as minhas estatuetas e atirou a pedra. E Dona Balbina, senhora espírita de generoso coração, prosseguia falando para a filha, Dona Rogéria. Ele é um pobre rapaz obsidiado. História é uma fera solta, isto sim. Mas Dona Margarida, a mãe dele, foi sempre amiga. Isso não vem ao caso. Cada qual é responsável pelos próprios atos. A senhora sabe que ele é maior. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Ser bom é uma coisa, e outra coisa é ser tolo. Darei queixa à polícia, somente não queria fazê-lo sem ouvi-la. Contudo, Fábio e eu estamos decididos. Meu Fábio já anda cansado do volante. Pobre marido. Dinheiro cavado em caminhão é duro de ganhar. Meu conselho, filha, é desculpar e desculpar. Mas o prejuízo é de 2.000 cruzeiros, além da injúria. Mesmo assim, o perdão é o melhor remédio. Ah, que será do mundo assim, sem corrigenda, sem justiça? Nesse instante, alguém bate à porta. Ambas atendem. O portador comunica, um desastre. O senhor Fábio trompou uma casa e a parede caiu. Mãe e filha correm para o local, que se encontra entulhado de multidão, e veem a casa acidentada. É justamente a moradia de Dona Margarida, a mãe do rapaz que atirara a pedra. O caminhão, num lance estouvado, derribara uma parede lateral e penetrar a fundo, inutilizando todo o mobiliário da sala de refeições. Apagara-se a luz no quarteirão e as duas, sem que ninguém as reconhecessem, podiam escutar Dona Margarida, que sustentava uma vela acesa diante do guarda de trânsito. Peço-lhe, dizia ao fiscal, não abrir processo algum, não quero reclamações. Mas Dona Margarida, insistiu o funcionário, a senhora vai ter aqui um prejuízo para mais de 40 contos. Não importa, Deus dará jeito. Seu Fábio e Dona Rogéria são meus amigos de muito tempo. As duas senhoras, porém, não puderam continuar ouvindo, pois a voz irritada de Fábio elevou-se da multidão e era necessário socorrê-lo porque o infeliz estava ébrio. Hilário Silva. Então, a gente vê que aqui está se tratando da lição do perdão. E é justamente o que nós vamos estudar no dia de hoje. E antes de nós
começarmos o estudo, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pela bondade do dia que se inicia, pela nossa saúde, pela nossa família, por tudo que nos cerca, pela doutrina que nos esclarece e por todos os que nos socorrem no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Pai, a estarmos contigo para a realização daquilo que nos compete na obra da tua criação. Somos falhos, Senhor, somos imperfeitos, mas aqui estamos nos postando diante de ti para que tu nos auxilies, para que nós a cada dia possamos estar melhores. E que a vossa bondade e a vossa misericórdia se estenda sobre todos, hoje, agora e para todos sempre. E em seu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa mãe, em nome de toda essa direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e é o perdão das ofensas. E diante da lição que nós lemos das estatuetas, a gente vê que a mãe está aconselhando a filha para que perdoe, para que não denuncie, para que não processe o rapaz que atirou pedra nas suas estatuetas. E olha como essa vida é interessante, né? Ela estava irredutível na sua decisão de processar o rapaz. Mas o que acontece em seguida, enquanto a sua mãe está dizendo que ela tem que desculpar e desculpar sempre? E não foi o que Jesus falou para Pedro, quando Pedro pergunta: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Aí Jesus lhe responde: vós lhe perdoareis, não 7 vezes, mas 77 vezes. Vezes 7, né? Aí a gente vê que o perdão tem que ser incondicional. Nós temos que perdoar porque nós também precisamos de perdão. E se nós rogamos o perdão para nós, se nós não perdoarmos os nossos irmãos pelas falhas que haviam cometido contra nós, como é que seríamos perdoados? E aí a gente vê que como é que é o destino, né? A moça está irredutível na sua ideia de denunciar o rapaz sobre a agressão lá que atirou as pedras nas estatuetas e pensando no prejuízo que ela estava recebendo, né? E logo em seguida o que acontece? O marido dela, desgovernando o caminhão, invade a casa de uma pessoa e derruba, invadindo-lhe a sala das refeições, inutilizando todo o mobiliário. E, inclusive, derrubando também os fios da eletricidade, cortando a energia do bairro. E aí a gente percebe como as pessoas, quando elas têm um bom coração, elas não se desesperam. Porque olha que o rapaz que estava fazendo lá, atendendo o ocorrido, está aconselhando que ela denuncie, porque ela vai ter um prejuízo enorme. Mas olha a consideração que ela já tem os princípios do bom cristão. Ela fala para o rapaz que ela não vai denunciar, até porque ela tem uma amizade muito grande com o senhor Fábio e a dona Rogéria. Aí a gente percebe, quando a pessoa não se sente lesada, ela não tem assim sentimentos malévolos contra a pessoa. Ela procura desculpar sempre. E aí a gente percebe que nós, às vezes, temos uma trave no nosso olho e a gente está querendo saber por que o outro está errando. Vamos pensar nisso. Né? É uma lição para nós refletirmos diante de tudo aquilo que nos acontece na vida, para ver como é que a gente está desenvolvendo o conhecimento que a doutrina nos traz diante dos obstáculos e
das coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. E vamos ler mais um pouquinho. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Aí a gente percebe, né? Quando a pessoa já tem em si os conceitos do bem, ela raciocina e ela procura desculpar aquele que lhe causou o mal. E aí a gente tem que pensar, o perdão ele deve ser feito sem interesse nenhum. E quando a gente estiver diante de uma pessoa que nos lesou, que nos prejudicou, a gente tem que sim pedir que Deus a perdoe, que a gente possa ter essa caridade de perdoar e desejar todo o bem a ele e esquecer o que foi cometido, porque é esse o propósito do perdão. E ele ainda fala, comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. E o que é que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso? Que o Pai nos perdoe e nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam ou nos caluniaram. A gente sabe que a gente está num planeta de expiações e prova, onde nós estamos aqui para nos reeducarmos. Porque o Pai não nos pune. Ele nos dá a oportunidade todos os dias de nós revermos as nossas atitudes e procurarmos sermos melhores. Porque o intuito da doutrina é esse. Se nós queremos um mundo melhor, é a partir de nós que será melhor. Se nós desejamos a paz, como é que nós vamos desejar a paz ao outro se em casa nós andamos desesperados, coléricos, né? E atacando os outros, né? A gente tem que pensar muito nisso. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não menindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Então, se eu quero perdão para mim, eu tenho que meditar sobre as minhas atitudes. Aí a gente lembra de Santo Agostinho, que todos os dias, ao se recolher para o seu repouso noturno, ele levava o pensamento ao Pai e perguntava: será que eu não fiz nenhum mal ao meu irmão? Será que eu causei dano ao meu irmão? E aí é isso que a gente tem que fazer toda noite, para que a gente possa ter a consciência tranquila, sim, de estar fazendo aquilo que o Evangelho nos ensina. É analisarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque por pensamentos a gente também causa o mal. É aquilo que a gente fala, eu perdoo, mas não quero ver nunca mais essa pessoa na minha frente. Isso não é perdão. Isso é querer se ver livre da pessoa que te ofendeu, te injuriou, te caluniou. O perdão ele tem que ser desinteressado. O perdão deve ser feito de coração. Lembra que eu falei que a gente deve desejar o bem para aquele que nos causou o mal, que nos prejudicou? Porque é esse o pensamento do cristão. Se nós estamos dentro da doutrina, aprendendo como Jesus nos conduziu quando ele aqui esteve presente, quem somos nós? A gente sabe que Jesus,
não criticou, não julgou. Aí a gente lembra da própria mulher adúltera, que se foi posta no meio da multidão e os homens estão perguntando. Moisés, pela lei, diz que quando a mulher é encontrada em adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. E o que Jesus faz? Se senta e começa a escrever na areia. E ele ainda olha quando falam para ele que Moisés diz que tem que apedrejar a mulher adúltera. Ele fala que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E é muito significativa essa mensagem, porque diante disso, do que Jesus falou, foram se retirando todos. Primeiro os mais velhos, depois os mais moços, até as crianças. Então a gente vê que Jesus conhecia o fundo do coração de cada homem. Se eu estou em desacordo com a lei de Deus, como é que eu vou julgar o meu irmão por um ato que ele cometeu, por uma infelicidade de uma atitude que ele cometeu? Não tenho esse direito. E aí no Evangelho ainda fala: escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até no vosso amor. E não é isso que nós temos que fazer o tempo todo? Aí a gente sabe que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá a oportunidade todos os dias para ver se a gente aprendeu a lição. Acontecem coisas na nossa vida que é para que a gente seja testado e que a gente perceba que ainda a gente está muito aquém daquilo que Jesus espera de cada um de nós, né? E se eu desejo perdão, mas eu não perdoo o meu irmão, como é que eu vou ter o perdão? A gente tem que pensar muito bem nisso. Aí ele ainda fala: dai porque o Senhor vos restituirá. Perdoai porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos porque o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então é um processo que a gente tem que fazer hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo na nossa vida. Porque o tempo todo nós temos ocasiões de ser testados naquilo que a gente conhece. E se a gente tem o conhecimento dessas leis dentro de nós embasados, porque se a gente traz na nossa consciência a lei de Deus, a gente não tem desculpa de perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque a gente não sabe o que a gente fez no passado. A gente não sabe se a gente prejudicou o outro, se a gente tirou a alegria do outro, se a gente tirou a esperança. E nesse momento Deus coloca ele na nossa frente para que a gente possa rever a nossa história e tomar uma atitude diferente. Pensando, se fosse eu que estivesse fazendo isso, como é que eu iria me comportar? Porque é muito fácil você apontar e acusar o outro, mas o difícil é você se colocar no lugar dele para analisar como é que você se comportaria diante dessa atitude. E ele ainda fala: ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo por ordem daquele que do alto dos esplendores celestes olha sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Aí a gente pensa, Jesus já era um espírito perfeito, iluminado. Ele veio, nos mostrou e testemunhou o tempo todo a sua obediência e a sua ligação com o Pai. Tanto é que ele pede ao Pai que afaste dele esse cálice. Mas sabendo da sua missão, ele enfrenta os obstáculos, os problemas,
vê que ele foi preso e ele não tomou nenhuma atitude de defesa, sofreu todas as injúrias, carregou o madeiro, aquele madeiro, a cruz, né, que era a morte da época, e é alçado a essa cruz para morrer, morrer por nós, para que nós percebêssemos as nossas atitudes diante dos erros dos nossos irmãos contra nós. Porque se ele está falando alguma coisa para nós, é porque a gente tem algum compromisso com a lei. Então, vamos analisar bem isso. Se ele, o justo por excelência, ainda no momento final da sua agonia, ele olha para o Pai e pede que o Pai nos perdoe, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, a gente vê a lição do perdão incondicional. Ele, o justo por excelência, poderia morrer com grandes problemas? Não, ele já era um missionário. Ele veio para nos ensinar o perdão incondicional que ele comenta com Pedro. Perdão incondicional das ofensas. Perdoai, pois, a vossos irmãos, assim como tendes necessidade que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Não haveria nenhum mérito em desculpar os erros dos vossos irmãos, se eles apenas vos tivessem feito pequenas ofensas. Aí a gente lembra lá da nossa irmã Rogéria, que está conversando com sua mãe e está irredutível no processo de processar o menino que atirou a pedra nas suas estatuetas. E a gente vê que logo em seguida ela recebe uma lição bem profunda, porque o marido dela comete um desastre, né? Ele perde o controle do caminhão, invade a casa exatamente daquela pessoa que era a mãe do rapaz que lhe prejudicara. Aí a gente vê como a gente é pequenininho. Diante dos obstáculos, das dificuldades da vida, a gente quer solucionar o nosso problema. A gente não quer saber de perdoar o outro, a gente quer resolver a nossa situação. E a história não é bem assim. Analisemos as atitudes que nós estamos tomando diante dos fatos que nos acontecem. E perdoemos. Perdoemos como Jesus nos perdoa, como Deus nos perdoa. E como até os próprios amigos espirituais, aqueles que nos auxiliam na nossa caminhada, eles não nos julgam, não nos criticam, mas eles nos aconselham. Espíritas, não vos esqueçais nunca de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. Ela tem que vir do coração. Ela tem que vir, sim, com todo o nosso sentimento de perdoar aqueles que nos causaram mal. E se aparecer uma ocasião em que nós temos que ajudá-lo, façamos com muito amor, sem interesse, procurando sim auxiliá-lo naquilo que ele tem mais necessidade. E aí ele ainda diz: se vos dizeis espíritas, que de fato o sejais, esquecei o mal que vos tenham feito e só pensai em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele nem mesmo em pensamento, porque vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Aí eu posso até enganar os homens, mas a Deus eu não engano.
Então, a gente tem que ser sincero diante das atitudes que nós estamos tomando, de amar incondicionalmente, de perdoar quantas vezes forem necessárias, porque a gente também necessita desse perdão. Sejamos indulgentes uns com os outros. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Porque se eu tiver com um sentimento de rancor, esse perdão também não alcança. Aí a gente diz, a gente peca por pensamentos. Se eu desejo mal para o outro, mas eu não tenho oportunidade de fazê-lo, eu já cometi o ato de desejar o mal para o outro. Então, é pelos pensamentos que a gente acaba se endividando diante da lei. E quando a gente tem o conhecimento da doutrina, a nossa responsabilidade é muito maior. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um. Aí eu tinha uma ocasião em que a gente estava na mesa mediúnica e que o rapaz disse, Deus não está preocupado comigo, Deus me abandonou. Eu falei, não. Na realidade, quem abandonou Deus foi você, meu filho. Porque Deus conhece a cada um de nós. Ele conhece todos os nossos pensamentos e sentimentos. E Ele conhece a cada filho pelo nome. Aí, um pai que ama sem estar nos julgando, aí a gente pensa nas pernas eternas, nas aflições eternas. Não existe isso, porque Deus não pune. Deus não quer que a sua criatura sofra. A criatura sofre exatamente pelas escolhas infelizes que ela faz na sua caminhada evolutiva. Porque nós somos responsáveis, sim, por aquilo que pensamos, por aquilo que desejamos. E Deus vive constantemente nos perdoando. Vamos pensar nisso valorosamente. Feliz, pois, aquele que pode a cada noite adormecer dizendo, nada tenho contra meu próximo. Simeão, por Deus, 1862. Então é aquilo que eu falei. Era o que Santo Agostinho fazia todas as noites antes de se recolher para o seu descanso noturno. Ele analisava os seus pensamentos e seus atos e fazia, assim, um exercício para que no dia seguinte ele fosse melhor. E ele ainda fala assim aqui no Consolador, que tem um capítulo que é só do perdão. Ele fala, perdoar e não perdoar significa absolver ou condenar? E olha o que os espíritos respondem. Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes? Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. Aí a gente lembra daquele capítulo do Evangelho que tem lá um rico senhor que chama o rico que lhe deve 100 mil dinheiros e que o perdoa diante das súplicas que ele lhe faz. E quando ele se retira dali, ele vai pegar um companheiro que lhe deve muito menos do que ele devia a esse senhor e quer prendê-lo e deixá-lo preso até que ele pague a sua dívida. Só que os serviçais que viram a atitude do senhor, que perdoou esse que devia uma grande soma, eles vão aflitos falar para o senhor da atitude que esse companheiro teve. Aí a gente vê
que na realidade aquele companheiro não soube perdoar o outro que lhe devia muito menos do que ele devia ao Senhor, e aí ele vai ter que pagar as dívidas. É aquilo que ele fala aqui. Ele é obrigado a pagar as suas dívidas. E ainda continua. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no Tribunal da Justiça Divina são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. E é isso que nós temos que fazer, né? A lei divina, ela nos dá o perdão o tempo todo, de acordo com o nosso arrependimento. Então, nós temos que fazer isso com o outro. Não podemos ser inclementes, não podemos ser juízes, porque a gente costuma até brincar que quando a gente tem o telhado de vidro, a gente não pode atirar pedras no telhado alheio. Então, que a gente tome consciência da nossa responsabilidade e que perdoemos todas as vezes que formos ofendidos, porque o perdão nos eleva e nos liberta daquele a quem nós devemos alguma coisa. Então, vamos pensar nisso. Vamos agir com equilíbrio e com harmonia, desejando todo o bem ao nosso companheiro que caminha ao nosso lado. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento daquilo que ele não conhece. Então, não julguemos e nem critiquemos, mas olhemos com compaixão aqueles que nesse momento também estão, de alguma forma, cometendo atos que prejudicam seus irmãos e às vezes tiram até a vida dos seus irmãos. Pensemos nisso, meus irmãos. E valorizemos tudo aquilo que conhecemos, mas apliquemos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. E assim, meus irmãos, espero que tenha sido um bom estudo e que todos possam ter aproveitado a lição do perdão. E vamos agradecer a Deus por esse momento que aqui estivemos. Que a vossa bondade infinita, Senhor, nos dê a condição de perdoar não 7 vezes, mas todas as vezes que as ofensas nos forem feitas. Porque o Senhor vive constantemente a nos perdoar as nossas faltas. E assim, que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o estudo do teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.